assunto aqui. Coronel? Falar primeiro o que é uma pessoa com deficiência. Eu queria que o senhor falasse do seu currículo também. Quem é o Coronel Germano? Qual a sua especialidade hoje? Eu não gosto de falar, não. Mas eu falei para ela. Só para nossa audiência entender. Eu vou falar, mas eu não gosto, porque eu já vi gente com currículos enormes e eram horrorosos, né? Entendeu? Eu tive um professor de Direito Administrativo que foi reitor da UFRJ, da UERJ. Ele lia Lopes de Merelli de noite, todo mundo dormia na sala, mas o currículo dele era espetacular, então me preocupa um pouco disso. Mas eu fui para a reserva em 13 e estou advogando, né? Na parte de direito administrativo, militar e direito penal militar. Pequenas causas também, às vezes eu pego. Então, em linhas gerais, é essa. Isso aqui, o que eu acho importante a gente pontuar. O que é... Hoje nós temos um texto constitucional que nos dá a base para acordos internacionais. Isso é muito importante, porque aí eu vou chegar lá, né? A última convenção que tratou do assunto foi na cidade de Salamanca, na Espanha. Sim. Foi em 1994. Mas por que é importante falar isso, né? Eu vou chegar lá na resolução, tá, vou chegar lá. Não vou me afastar tanto. Carlos Drummond de Andrade, não nos afastemos muito. Minha esposa briga, você é muito prolixo. Não, é porque a cerne. Por que isso? Porque a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê que esse acordo internacional que o Brasil é signatário, ele tem força de emenda constitucional. Sim. Tá aqui, ó. Parágrafo único. O artigo 3º, de acordo com o artigo 3º do parágrafo 5º da Constituição. Assim como o Tratado de Direitos Humanos são... Esse assunto que nós estamos tratando faz parte de direitos humanos. Eu brinquei com ela porque eu fiz um curso, no último curso eu fiz um curso mestrado em Direitos Humanos. Ela aí falou, senhor, quando eu sou devia ser combate a terrorista, não sei o que. Não, fiz até para entender, né? Eu já lutei, agora eu não luto nada. E o Brasil, infelizmente, está tendo uma visão distorcida de recursos. Direitos humanos. Muito importante. Muito importante. Mas é que ele, no Brasil, é usado para defesa de criminosos. E a pessoa confunde. Eu acho que o esposo dela luta. E quem luta, às vezes, sempre que pode, usa a força do inimigo contra ele. Verdade. Né? Então, por isso que eu fiz direitos humanos. Mas esse tratado, esse assunto que nós estamos tratando faz parte de direitos humanos. E, portanto, tem força de emenda constitucional. Esse aqui é o princípio que eu acho que todas essas querelas que ela está relatando é um desconhecimento. Alguns oficiais não estudaram a ciência jurídica e hoje, eu dei aula no ano passado na academia, todos os jovens já entram na PM com a formação jurídica. Sim. No meu entendimento, pode um oficial formado em direito falar o que ela falou ali, mas fica um pouco mais difícil. Porque na academia, eu tive que fazer, além da ESF, mais 4 anos e meio. Não, minto, 4 anos. Na academia a gente tem noções do direito. O direito não dá para ter noções. Como que ele vai fazer cumprir a lei se ele não conhece a lei? Sim, exato. Não, ele até cumpre normas que está escrito, etc. Porém, os princípios gerais, como eu estou lhe dizendo, isso aí vem no acordo internacional. Sim. Quando você conhece e descobre que o Brasil é signatário disso, você já tem um pouco de uma visão um pouco mais compreensiva naquilo ali, né? E o que é uma pessoa com deficiência? É que ela tem um impedimento por um prazo longo, né, considerado longo, impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Isso é que é uma pessoa com deficiência. Tá? É o que é estabelecido na lei. E a resolução do secretário da PM, ele repete essa redação. Isso é muito importante para a gente saber... Foi publicado em boletim da PM, né? Sim. É muito importante para a gente saber qual é o tipo, né, de pessoa. Outra coisa que é muito importante, o direito não é da mãe, nem do pai, é da criança. Sim, claro. Isso é fundamental. Quando não se sabe disso, começa a gerar... Você ouve o que você ouviu agora, como se isso fosse um benefício para você. E não é da criança. É da criança. É da pessoa. E isso ainda é mais grave, porque está violando o direito de uma pessoa com deficiência. Sim. Esse estatuto, que é chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem algumas coisas que nós vamos chegar lá na PM. Eu só queria fazer mais ou menos um panorama.
primeiro é a definição que a gente já falou. Logo a seguida, ele fala no direito à vida. E aí eu tenho que dar uma parada. Porque o direito à vida, segundo uma outra convenção interamericana de direitos humanos, começa na concepção. É isso. Então quem defende aborto está rasgando direitos, É um assassinato. Direitos humanos. Correto? Artigo 4º da Convenção, não é esse texto. O artigo 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele protege desde a concepção. Então, me ajuda aí, Losada, se eu errar, mas uma mãe que tem conhecimento que vai ter um filho que vai nascer com deficiência não tem o direito de abortar. Não tem. Por que eu estou dizendo isso? Por força da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos e por essa daqui, que no artigo 4º garante o direito à vida. Só que não fala a expressão concepção. Entendi. Isso é muito importante, porque ela é obrigada a ter, independente da instituição, dessa ou aquela, da onde ela está, no meu entendimento, legalmente ela é. Por quê? Os nossos amigos que têm um pensamento, né, mais progressista, ele só usa os direitos humanos quando lhe convém. É verdade. Mas Então esse aquele ditado, meu corpo, minhas regras, não funciona aí. Sim, eu ainda vou lhe dar um outro artigo Não. do Código Civil. Tá? Quando a mulher usa essa expressão, além de 2 instrumentos que eu estou dando, acordos internacionais, que o Brasil é signatário, nós temos o artigo 1748, por ali, que fala da herança do nasciturno, que é aquele que não nasceu. Então o avô tem o direito de deixar a herança para o feto que está ali, que o direito civil trata de nasciturno. Os meus argumentos contra o aborto não são religiosos, não. São legais. São legais. Isso é muito bom. Sem dúvida. Isso é muito bom porque eu tenho audiência de todas as religiões e eu não entro nesse tema aqui. Sim. Eu trago tudo baseado na lei e no fundamento que a gente tem aqui para basear a nossa defesa ali. Eu também sou contra totalmente o aborto. Além do Código Civil, que fala em herança, nós temos até o próprio direito penal, no 126, que traz o aborto. O que eu estou querendo colocar? O Código Civil vem antes. O direito à herança é antes. Uma mãe que não quer ter um filho, ela estaria violando o direito do pai dela, do avô ou da avó. Sim. Que quer deixar um bem. Então não é um âmbito, não é só dele. E outra, a vida começa na concepção. A vida começa na concepção. Ela não começa ao nascimento. Ela, desde o aspecto da concepção, já começa. Bom, então, a gente tem o direito à vida aqui, como eu falei. Fala na questão da igualdade, aí entra bem no assunto dela. Porque quando você viola a criança, isso que eu quero deixar bem claro, não estamos tratando de pai. A gente está tratando da criança. Mas, infelizmente, está acontecendo isso dentro da corporação. Eles não veem como um direito da criança, dos nossos filhos.